Fala, meus amados, professor Rômulo Garcia na área para resolver mais uma questão do Enem pra gente. A questão do Enem de 2009, tá? Uma questão de probabilidade complementar muito legal, tá? Vamos dar uma olhada aí, vamos ver o que ela fala. Um médico está estudando um novo medicamento que combate um tipo de câncer em estágios avançados. Porém, devido a um forte efeito de seus componentes, a cada dose administrada, há uma chance de 10% de que o paciente sofra algum efeito colateral, tais como dor de cabeça, vômito ou agravamento de sintomas da doença. O médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6, 8 ou 10 doses do medicamento, de acordo com o risco que o paciente pretende assumir. Se um paciente considera aceitável um risco de até 35% de chance de que ocorra algum efeito colateral durante o tratamento, qual é o maior número admissível de doses que ele pode tomar? Então, olha só, meus amados. Ele fala o seguinte. Você, para tomar um medicamento, vai tomar um medicamento e a probabilidade de um medicamento ter um efeito colateral é 10%. Tá? Ou seja, como se cada 10 pessoas que tomassem medicamento, uma vai ter efeito colateral. Eu tenho que tomar uma série de medicamentos, tá? 3, 4, 5. Quero saber quantos medicamentos no máximo eu posso tomar, sabendo que eu quero que a probabilidade de eu ter um efeito colateral seja no máximo 35%, tá? A pessoa que está tomando lá o medicamento, ela não quer que a probabilidade seja maior que 35%. Uma coisa você tem que entender é o seguinte: a probabilidade, qual é o número mais de doses para que o risco seja de 35%? Ou seja, isso que ele está falando aqui é o seguinte: ele quer que a probabilidade de ter algum efeito colateral seja menor ou igual a 35%, tá? Ter algum efeito colateral significa ter pelo menos um efeito colateral. Fazer isso aqui com muita calma, esse problema, tá? Porque é o seguinte, em uma dose, a probabilidade de eu ter efeito colateral é 90% e de não ter é 10%. Em duas doses, qual a probabilidade de eu ter e de não ter efeito colateral em duas doses? Se você pensa, Rômulo, se a probabilidade de você ter efeito colateral em uma dose é 10%, em duas doses a probabilidade de você ter é 10% vezes 10%. Não, gente. Porque se eu calculo a probabilidade em duas doses eu ter algum efeito colateral, não quer dizer que eu quero que eu esteja calculando a probabilidade de ter efeito colateral nas duas doses, né? Pode ser em uma só. Se ele tomou 2 medicamentos e só um teve efeito colateral, então ele teve efeito colateral. Então você tem que tomar cuidado. Aqui tá, no texto aparece explícito mesmo esse algum, mas esse algum pode estar implícito. Ele pode falar qual a probabilidade de ter efeito colateral. Pera aí, em duas doses, vamos supor que é o seguinte, vamos supor que o problema perguntasse, ele vai tomar 2 doses, qual a probabilidade dele ter efeito colateral? Então ele ter efeito colateral em 2 doses significa não é ter nas duas, é ter em pelo menos uma. Então vamos calcular aqui primeiro em 2 doses, tá? Para a gente entender. Porque eu entendendo em 2 doses, eu vou ver como funciona o meu problema. Tá? Então, primeiramente, aqui em 2 doses. Em 2 doses, qual a probabilidade de ter efeito colateral? Qual a probabilidade de não ter? É mais fácil calcular a probabilidade de não ter. Porque se eu fosse calcular a probabilidade de ter efeito colateral, eu tinha que fazer o seguinte, olha para mim. Efeito colateral na primeira e efeito colateral na segunda. Efeito colateral na primeira e não ter efeito colateral na segunda. Não ter efeito colateral na primeira e ter efeito colateral na segunda. Essa barrinha aqui é não, tá bom? Então, isso significa ter efeito colateral. Isso que eu estou calculando aqui, que eu vou escrever daqui a pouquinho, é a probabilidade de ter efeito colateral. Então, vamos lá. Qual a probabilidade de ter efeito colateral na primeira dose? 10%. E de ter na segunda? 10%. Isso aqui me dá 0,01, 1%. Esse 1% é a probabilidade de ter efeito colateral nas duas doses, gente. Aqui, qual a probabilidade de ter efeito colateral na primeira dose? 10%. E na segunda, qual a probabilidade de não ter? Se ter é 10%, não ter, claro que é 90%, né? Eu posso colocar aqui, evidentemente, que a probabilidade de não ter efeito colateral, vou escrever com esse EC barra aqui, é 90% ou 0,9, tanto faz, tá? Então isso aqui vai me dar 0,09 ou 9%. Qual a probabilidade de não ter na primeira? 90%. E ter na segunda? 10%. Esse produto me dá 0,09.
E essa soma aqui, gente, me dá 0,19. Ou seja, 19% é a chance da pessoa ter efeito colateral ao tomar, né, 2 medicamentos. Então a chance de ter é do 19% e de não ter 81%. Mas olha só como que era melhor você ter calculado em 2 doses a chance dele não ter. Ó, tá, vou calcular a chance dele não ter. Então é não ter efeito colateral na primeira dose e também não ter efeito colateral na segunda dose. Ué, de não ter na primeira 0,9, de não ter na segunda 0,9. Esse 0,909 dá 0,81. Ou seja, 81%. Ué, se não ter é 81, a de ter é quanto? 19. Então, já pensou se fossem 4, 5, 6 doses, você tem que calcular dessa forma? É totalmente inviável. Então, a probabilidade de ter algum efeito colateral é 1 menos a probabilidade de não ter. E isso você vai ter que deixar bem claro. Então, a probabilidade de ter algum efeito colateral vai ser igual a 1 menos a probabilidade de não ter efeito colateral. Ou nenhum, né? Ter nenhum efeito colateral, tá? Então a gente vai se basear no seguinte, em 2 doses, qual a chance de não ter? Né? Qual a chance de ter? Eu vou calcular a chance de não ter. E assim eu vou trabalhar com o meu problema, dessa forma. Em 3 doses, em 4 doses, até você chegar. Resumindo, ou você olha para as alternativas, né? Mas você tem que ir tentando 3, 4, 5, né? Até chegar na resposta correta aí, tá? Então, no geral, é assim que você vai fazer. Então, vamos lá. Por exemplo, o que você vai ter que esquematizar, então? Ô, Romulo, então eu vou colocar aqui em 3 doses, tá? Qual a probabilidade de ter efeito colateral? Cara, pode ser só na primeira, só na segunda, só na terceira, pode ser em 2 delas, pode ser em todas. Então eu vou calcular a probabilidade de eu não ter efeito colateral, tá bom? Eu vou calcular a probabilidade de não ter e calculando a probabilidade de não ter, automaticamente, né, eu vou acabar tendo a probabilidade, calculando a probabilidade de ter. Tá? Então a probabilidade de não ter efeito colateral na primeira, nem na segunda, nem na terceira. É claro que eu já vou aproveitando que eu estou te explicando, mas é claro que eu já sei que é só pegar esse valor e multiplicar por 0,9. Né? Então a gente já vai sabendo aqui de uma forma mais direta. Mas é 0,9, que eu já sei que dava 81, né? Vezes 0,9. Isso aqui me dá 729 sobre 1000. Ou 0,729. O que está escrito aqui para mim? Que a probabilidade de não ter efeito colateral é 72,9%. A probabilidade de não ter. Como 72,9% é a probabilidade de não ter, eu vou concluir que a probabilidade de ter efeito colateral é o complementar disso que falta para dar 100%. 27,1%. Está dentro do meu limite ainda de 35%. Agora eu vou fazer isso com 4 doses, com 5 doses, para ver, com 6 doses, para ver como que eu posso, até quanto que essa pessoa pode tomar. Né? Com 3 doses, com 4 doses, qual a probabilidade de não ter efeito colateral? Vai ser 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Vai ser 0,9 elevado à quarta, né? Então já vou começar a pensar dessa forma. Quanto que é 0,9 elevado à quarta? É você pegar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, né? 81 vezes 81. Fazer com vocês, tá? Então, não precisa, que é só por questão de formalidade, porque eu estou te explicando, eu quero deixar tudo detalhado para você, né? Mas aqui no final o que você está fazendo é, poxa, não ter, não ter, não ter, não ter, a conta você está fazendo isso aqui, ó. 9 décimos elevado a 4. Tá? Você vai pegar 81 vezes 81 e vai dividir por um monte de zero aqui, né? Por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O seu denominador vai ficar 1 com 4 zeros. Em cima vai ficar 81 vezes 81. Vai dar 6561. Tá? Beleza? Agora o que eu vou fazer? Para deixar em porcentagem, você precisa deixar 2 casas decimais. Né? Você tem que deixar o 100 embaixo. Então você vai andar com a vírgula 2 casas, anda para cá também 2 casas. Então vai me dar 65
0,61%. Essa é a chance de não ter. Então, a chance de ter efeito colateral vai ser o complementar a isso aqui, que vai ser 34,39%. Que está na beirinha ainda, mas eu ainda posso tomar, a pessoa ainda pode tomar 4 doses. Certamente, se você fizer 5 doses aqui, né, se você colocar agora em 5 doses, eu vou calcular aqui rapidinho para te mostrar, tá? Só para você entender o que está acontecendo. Então, em 5 doses, olha só o que vai acontecer. Então, olha aqui, meus amados, tá vendo? Em 5 doses, qual a probabilidade de não ter efeito colateral em nenhuma delas? De não ter é 90, 90, 90, 90, 90%, né? Que me deu aproximadamente aqui 59%. Então, a chance de não ter efeito colateral é 59%. Então, a de ter é 41%, que já ultrapassa o limite de 35% que a pessoa queria, que a pessoa desejava, né? Então, claro que você vai ter no máximo, pode tomar no máximo 4 doses, e essa aqui que é a sua resposta correta, né? O número máximo de doses você pode tomar. Porque se você tomar 5, ultrapassa a barreira dos 35% de probabilidade de ter. Claro que aqui você já está vendo que está ultra perto, então você já poderia ter essa ideia, opa, não posso tomar mais de 4, porque se a pessoa tomar mais de 4 doses, vai ultrapassar os 35%. Viu só? Olha só, um problema complexo até, né? Mas você tem que sempre tentar focar nessa ideia daquilo que você não deseja quando aparece ao menos 1. Então, cuidado. E me escuta, gente. Pode acontecer como já aconteceu outras vezes, né? Problemas do tipo, eu tenho um semáforo, eu tenho 5 semáforos, né? A probabilidade de sinal ficar aberto é 1/3 e fechado é 2/3, tá? Passando por todos esses semáforos, qual a probabilidade de eu ter encontrado sinal aberto? Então, ter encontrado sinal aberto não é você sair multiplicando, a probabilidade está aberta, 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 aberta. Não, se você fez isso, se você fizer isso, está calculando a probabilidade de todos ficarem abertos. Não é isso que você quer. A probabilidade de encontrar sinal aberto é a probabilidade de encontrar pelo menos um. Então, é melhor você fazer um menos a probabilidade de encontrar nenhum aberto. Então toma cuidado com isso. Se tem vários atos acontecendo, você quer a probabilidade de acontecer alguma coisa, veja se não é, se você quer a probabilidade de acontecer todas essas coisas ou pelo menos uma delas. Se for pelo menos uma delas, faça um menos a probabilidade de não acontecer, né? A probabilidade de acontecer nenhuma delas. E toma cuidado com esse tipo de problema. Esse problema é muito importante. Este problema é muito importante pra gente. Beleza, galera? Então é isso aí. Forte abraço, então. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!